Na última reunião dos BRICS em Kazan, o presidente Lula tomou a decisão de não aprovar a entrada da Venezuela nos BRICS. Uma decisão correta. Eu vou tratar disso em outro vídeo. Desde então, tem-se muito falado, até porque o Maduro tem aquela questão da retórica de uma possível guerra entre Brasil e Venezuela. E muita gente, muitos analistas de geopolítica por aí, têm falado que o Brasil não teria chances de uma guerra com a Venezuela. Mas será que isso está correto? Será que o Brasil realmente não tem chances de uma guerra com a Venezuela? Vamos ver o que é importante numa guerra moderna. Primeira questão: o pior jeito de você fazer uma análise numa guerra moderna é pegar tabela de quantos aviões, quantos navios, quantos cada um tem. Isso serve para um começo, mas não dá a verdadeira dimensão daquilo que é uma guerra. Olha, muito se fala, por exemplo, que os venezuelanos têm cerca de 20, 21 aviões Sukhoi, que é um avião que eles compraram da Rússia. E eles têm alguns F-16. Mas veja bem, os F-16 eram fornecidos pelos governos norte-americanos, do qual eles já estão há muito mais de uma década, aí, quase pra dizer a verdade, há mais que 2 décadas, né? Levando em consideração que o Chávez entrou no poder lá pelos inícios do ano 2000 na Venezuela, sem relações com os Estados Unidos. Então esses aviões estão há pelo menos 20 anos sem nenhum tipo de manutenção, sem poder receber peças novas do seu principal fornecedor, que é os Estados Unidos. O mesmo não acontece com o Sukhoi. Ainda assim, colocar toda a capacidade de um país militarmente, achar que ele vai ser na frente por causa de alguns aviões ou mísseis, e no caso da Venezuela, são mísseis antiaéreos. Mísseis antiaéreos são mísseis usados contra aviões e não podem ser, como alguns vêm dizendo por aí, utilizados para bombardear Brasília ou cidades brasileiras. É outra coisa. Mesmo assim, mesmo que a Venezuela tenha algumas armas ali que se destaquem, este não pode ser levado como uma única avaliação. Para se fazer uma avaliação correta, nós temos que levar em consideração o potencial de ambos os países a sustentar uma guerra de longo prazo. Então, a primeira questão é a economia, como sempre. O Brasil tem uma economia muito maior do que a economia venezuelana. O Brasil é um dos 10 países do mundo com a maior economia. E isso é importante porque no caso de uma guerra, seja o país um país que fabrica as próprias armas ou que compre armas do exterior, ele vai precisar de ter uma economia robusta para adquirir armas a longo prazo e para sustentar a sua economia em caso de guerra. Se isso não ocorrer, esse país perde a guerra em pouco tempo. Olha o caso da guerra da Ucrânia com a Rússia. O Ocidente pensava que a Rússia iria desistir da guerra da Ucrânia, ou iria ser derrotada rapidamente, não por causa dos armamentos, mas por causa da economia. Qualquer pessoa que acompanha a história militar da Rússia sabe que os russos tinham armas de qualidade, sabe que os russos são guerreiros muito competentes. Os russos venceram Napoleão, venceram Hitler, ficaram 10 anos no Afeganistão antes de serem expulsos. Então, sabem que os russos tinham competência em armas. O que se esperava é que a economia russa não resistisse à guerra. E ela resistiu. E por isso que a guerra da Ucrânia está durando tanto. O mesmo se aplica a uma guerra entre Brasil e Venezuela. A economia venezuelana já está em frangalhos. Numa guerra contra o Brasil poderia potencializar todos os seus recursos econômicos, são muito superiores aos venezuelanos. O Brasil tem reservas muito importantes de dinheiro e bastaria que numa situação de guerra seria condizente com os poderes que são dados ao executivo em situações de guerra, o presidente criar alguns impostos ou
utilizar dinheiro que hoje são utilizados em outras áreas para utilizar no esforço de guerra, para que em pouco tempo o Brasil conseguisse fabricar e comprar um número muito grande de armas. O que levaria o Brasil a em pouquíssimo tempo, mesmo que se iniciasse numa situação um pouquinho em desvantagem com a Venezuela, a tomar a dianteira. E essa desvantagem não é nem porque a Venezuela tem forças armadas maiores do que as nossas, porque não tem. As forças armadas da Venezuela não são maiores do que as nossas. Eles têm aviões como o Sul, nós também temos o Gripen. Eles têm o F-16, nós temos o F-5. E nós temos outros aviões como o Super Tucano, capaz de derrubar helicópteros e aviões também venezuelanos. A grande vantagem da Venezuela no início não seria tanto tecnológica, seria geográfica, porque os centros de poder da Venezuela estão muito mais perto da área onde vai acontecer as batalhas, que seria Roraima e o norte do Amazonas, do que o Brasil. Então, num primeiro momento, é de se pensar sim que os venezuelanos teriam uma vantagem ali ocupando o norte de Roraima. Talvez até Boa Vista. Mas assim que as forças armadas brasileiras fossem deslocadas, isso é uma questão de logística, que também vai dinheiro. Assim que toda a economia brasileira, o potencial dela fosse colocado no esforço de guerra, a maioria dos soldados brasileiros que estão espalhados pelo país, afinal de contas o Brasil é um país de dimensões continentais, enquanto a Venezuela tem o tamanho de Minas Gerais. Então você tem muitos soldados no Rio Grande do Sul, fronteira com a Argentina, no Rio de Janeiro, você tem soldados no centro-oeste, que esses soldados todos fossem levados para o norte, para a guerra, e o Brasil também tem uma capacidade enorme para trazer os chamados conscritos, né, os jovens que fizeram um tiro de guerra, para ir à luta. Enquanto o Brasil está fazendo tudo isso, mobilizando a sua economia para isso, né, é um esforço que a Venezuela não é capaz de fazer. E o Brasil iria fazer esse esforço. Então, mesmo que no início os venezuelanos saíssem um pouco na frente pela questão geográfica, logo logo o Brasil conseguiria, tendo uma economia muito superior, a capacidade de mobilização muito superior, em levar soldados, equipamentos, etc., para a fronteira com a Venezuela, para o território de Roraima e ali o sul da Venezuela, onde aconteceriam os principais embates. Não tenham dúvidas disso. E aí vem uma segunda questão, a questão industrial. A guerra moderna é industrial. A Venezuela é um país que praticamente não tem indústria. Tanto é que falta muitas coisas lá, nos supermercados, etc., porque eles têm uma indústria muito fraca, enquanto o Brasil é um país industrial. Sim, é um país que tem problemas ultimamente com a questão da indústria, inclusive o governo está fazendo aí diversos programas para reforçar a indústria brasileira. Tem, mas o Brasil tem, por exemplo, indústria bélica, coisa que a Venezuela não tem. O Brasil tem Embraer, tem a Vibras, que agora está com alguns problemas, inclusive, mas numa situação de guerra, o governo poderia colocar muito dinheiro nessas empresas. Encomendas, por exemplo, do cargueiro brasileiro que é vendido para outros países poderiam ser, neste momento de guerra, né, o governo poderia estancar essas exportações e utilizá-las elas em território nacional. Isso acontece sempre quando um país está em guerra. Então o Brasil colocaria toda a sua indústria. O Brasil tem uma indústria de armas de fogo e toda essa indústria seria mobilizada com recursos, e também a indústria civil seria mobilizada também para acompanhar essa indústria bélica, reforçar essa indústria bélica. Então o Brasil em pouco tempo teria toda uma gama de indústria militar pronta para fabricar armas e ir à guerra com a Venezuela, coisa que a Venezuela não tem como fazer. E entramos então numa terceira categoria, que é as relações internacionais. Muita gente vai dizer assim, mas a Rússia vai ajudar a Venezuela, a China vai ajudar a Venezuela. Não vai. Primeiro, a Rússia está tendo que importar drones do Irã, está tendo que importar mísseis, foguetes da Coreia do Norte para poder lutar na Ucrânia. A Rússia está com todo o seu poder bélico voltado atualmente para a Ucrânia. Além de ter fronteiras imensas que eles têm que proteger também.
interesses, por exemplo, na Síria, onde eles têm uma base, a base de Latakia, que eles também têm que proteger. Já está envolvida ali, principalmente o grupo Wagner, em algumas regiões da África. A Rússia não tem a menor capacidade de oferecer equipamentos e armas para a Venezuela. Talvez no máximo ali algum pessoal ali para servir de especialista militar. E olha lá, porque a China também não vai fazer isso. A China tem um comércio muito grande com o Brasil. O Brasil é um país muito importante para a China, para a China abandonar o Brasil, que inclusive é o país que mais exporta grãos e alimentos para a China, é um dos países que mais compra também da China. E os chineses, eles são muito pragmáticos nos seus interesses econômicos e também geopolíticos, e a China sabe da importância geopolítica do Brasil, para ficar do lado da Venezuela, que é um país que não tem a mesma importância geopolítica e econômica que o Brasil tem no mundo e na América Latina. E eles formam os BRICS, Brasil, Rússia, Índia, China, África do Sul, do qual a Venezuela nem faz parte. Então será que a China e a Rússia correriam um risco de quebrar os BRICS se o Brasil sair para poder apoiar a Venezuela? Eu penso que não. Eu penso que a Rússia e a China vão ficar na mesma posição que a China mais ou menos tem hoje em relação à Rússia e à guerra na Ucrânia, propondo planos de paz, propondo ser intermediadores e como chegar à paz. Já o Brasil, ao contrário, tem excelentes relações com a maioria dos países do mundo, inclusive países que agora gostariam de ver o presidente Maduro ser deposto da Venezuela, como os Estados Unidos e vários países europeus. E o Brasil colocando a sua economia em favor da guerra, os Estados Unidos, por exemplo, tem muita, mas muita arma, tanques, aviões, etc., que eles descontinuam nas forças armadas deles, trocam por uma versão mais moderna, mas deixam lá, e basta uma assinatura do Congresso para que uma autorização do Congresso norte-americano, né, não uma assinatura, para que eles possam vender essas armas em grande quantidade para outro país. E certamente, no caso de uma guerra com a Venezuela, o Congresso americano seria muito afeito a fornecer uma quantidade de armamentos para o Brasil, ainda mais o Brasil disposto a pagar muito bem por isso. O Brasil também tem parcerias militares com a China, ou com a França. Então, o Brasil com certeza conseguiria, né, receber esses armamentos de outros países. Da Inglaterra, afinal de contas, se o Maduro for atacar Roraima, vai aproveitar com certeza para atacar a Guiana, que ele quer 70% do território da Guiana, e a Guiana é uma ex-colônia inglesa que fala inglês, que faz parte, né, da sociedade que reúne ali os países de língua inglesa em torno do Reino Unido. Então o Reino Unido, ao invés de vir lutar ali nas Guianas, teria todo o interesse de fornecer armas para que nós brasileiros fizéssemos isso em prol da Guiana. Então, a longo prazo, mesmo que os venezuelanos saíssem um pouquinho na frente, a longo prazo a guerra estaria totalmente perdida para eles. Jamais teriam condições de enfrentar um país com uma economia, uma indústria e as relações internacionais que o Brasil tem. O Brasil certamente sairia vencedor. Eu tenho até um artigo publicado sobre isso, né, no site Plano Brasil. Depois eu vou deixar aí para vocês o link nos comentários, no site Plano Brasil, que vocês podem ir lá e podem ler. O artigo eu já escrevi há alguns anos atrás, é um artigo, se eu não me engano, de 2018, 2019, mas é um artigo que ainda pode ser lido, né, que eu faço toda essa análise, ainda pode ser lido, que nada mudou. E lembrando que o Brasil já passou por uma situação semelhante como essa. A Guerra do Paraguai. No início da Guerra do Paraguai, lá no século XIX, o Paraguai tinha um exército de início muito poderoso. Na época, muito maior que o Brasil, que não ocorre agora na guerra com a Venezuela. Tá? O exército, a Força Aérea venezuelana é muito menor do que a brasileira. A marinha venezuelana, perto da marinha brasileira, também é muito menor. Inclusive, isso é algo, né? O Brasil poderia deslocar sua marinha e os seus submarinos para impedir... Bom, a Venezuela já nem tem comércio com o mundo. Mas se o Brasil colocar os seus submarinos ali na costa venezuelana, impediria o comércio venezuelano com o resto do mundo. Mas voltando à questão lá da Guerra do Paraguai. O Paraguai tinha um exército que momentaneamente era muito mais poderoso do que o brasileiro.
Então, eles invadiram o Mato Grosso do Sul, tem até aquele famoso livro do Visconde Taurinay, né, A Retirada de Laguna. Invadiram o Rio Grande do Sul, né, invadiram, e na época, parte do Uruguai, né, as províncias de Entre Rios e Correntes ali na Argentina, para dominar toda a região do Prata. Mas, o que aconteceu? Com o tempo, o Brasil foi se preparando, o Brasil com uma economia muito maior, com relações com vários outros países. O Brasil criou uma marinha na época. Essa marinha que o Brasil criou nos seus estaleiros, ela foi uma marinha tão poderosa que durante uma parte do século XIX, a marinha brasileira era a segunda do mundo, só atrás da marinha britânica, que era a primeira. E no final das contas, o Brasil venceu a guerra e o Paraguai até hoje não se recuperou dos efeitos daquela guerra. Porque era uma guerra travada entre um país com uma, que começou na frente porque tinha se preparado ali para a guerra, estava pensando na guerra, mas contra um país que tinha uma economia, uma população, uma capacidade de relações internacionais que eram muito superior. E isso é o que acontece hoje. Então não há nenhuma chance do Brasil perder uma guerra com a Venezuela. Lógico, ninguém quer guerra. O melhor é que tudo se resolva por ação diplomática. Mas se houver uma guerra entre Brasil e Venezuela, certamente a vitória será brasileira. Não existe nenhuma condição de um país como a Venezuela vencer uma guerra contra um país com a economia, a indústria e a capacidade de relações internacionais que tem o Brasil. E é claro, né, com as forças militares que o Brasil tem, né, com a capacidade de mobilização que o Brasil tem. Né, a população venezuelana, uma parte dela inclusive fugiu aqui para o Brasil, inclusive, né, uma parte dela. Muitos desses que fugiram poderão até se alistar para lutar numa espécie de força internacional para recuperar o seu país, né, contra as forças bolivarianas. Então, não existe nenhuma chance da Venezuela vencer o Brasil em uma guerra. Agora, e quanto a todo esse alarido e essas provocaçõezinhas? Provavelmente a Venezuela vai ficar nisso mesmo. Né? Como vocês viram aí, eu acho que foi numa rede social, Twitter, ou que uma polícia bolivariana, alguém assim colocou uma foto que dava a entender que era o Lula, assim, que era o perfil do Lula, que era assim, meio borrado, fazendo uma provocaçãozinha. Por quê? Porque esse tipo de provocação serve para consolidar o poder interno. É assim em todo país autocrático. Se você arruma um inimigo externo, você fica dando essas alfinetadinhas que serve para consolidar o seu poder interno. É assim que as coisas acontecem e certamente vai ser por aí que elas vão decorrer. Uma alfinetadinha aqui, outra ali, né? E vai ficar nisso mesmo. Porque a Venezuela, o presidente venezuelano, né, o Maduro, e os próprios militares venezuelanos sabem que uma aventura militar contra o Brasil será o toque, né, a tampa do caixão sobre o regime. Porque eles sabem que o Brasil receberia apoio dos Estados Unidos, da Europa, de outros países, eles sabem que eles ficariam sozinhos. Né? Aí talvez alguém venha aqui e fale assim, mas e Cuba? Primeiro que Cuba poderia no máximo também só fornecer soldados, mas não vai fazer isso, porque Cuba tem relações com a Venezuela, mas tem excelentes relações com o Brasil também. Principalmente com o governo atual do Brasil, do presidente Lula. Cuba tem excelentes relações. Né? O Brasil acabou de votar a favor de Cuba entrar nos BRICS. Para que Cuba, que agora tem a chance de recuperar um pouco da sua economia, entrando para os BRICS, né? Graças ao apoio do Brasil, vai vir contra o Brasil numa aventura militar completamente inconsequente que a Venezuela possa fazer, porque vai ser isso. Né? Vai ser a tampa do caixão sobre o regime se a Venezuela tentar enfrentar o Brasil. Então não acredito que isso vai ocorrer. Então, até o próximo vídeo. Dá curtida aí, porque é muito importante a curtida de vocês pra gente. Seja aqui no YouTube ou no TikTok, qualquer um dos dois onde você estiver vendo este vídeo. E se for
no YouTube, se inscreva também no nosso canal Filósofo Edgares Manioto.